E na manhã de hoje, a Escola Estadual Professor Antônio Correia de Carvalho promoveu uma atividade especial para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta quarta-feira, 2 de abril. A instituição de ensino recebeu a visita de 2 pessoas com o transtorno do espectro autista, convidadas a compartilhar informações e conhecimentos para esclarecer os alunos e, consequentemente, prevenir e combater o preconceito. O diagnóstico para o atleta das corridas e professor André Fortunato e ao jornalista e escritor com 5 livros publicados, Gustavo Marangão, se confirmou só na fase adulta da vida deles. Um misto de novidade e alívio para as manifestações comportamentais atípicas que tiveram ao longo da vida. Foi totalmente surpresa para mim, né, quando veio a questão do diagnóstico, mas depois, com as intervenções da terapia, eu pude entender a minha situação. Então foi um feedback do passado. Hoje eu estou aceitando um pouco mais a minha condição e dentro disso a terapia tem me ajudado a me entender melhor. Agora, por outro lado, a própria situação te ajudou muito como atleta, né? Porque o autista ele foca demais em determinado interesse, né? Por algum objeto, por algum projeto. E isso, no caso do atleta, valeu muito a pena, né? Valeu, porque o meu diagnóstico foi agora em 2024 e eu sou atleta há 18 anos. Então, o atletismo, a corrida de rua, ela foi a terapia que eu nem sabia diante da minha condição de ser autista. Então, são 18 anos fazendo terapia, sem saber, e isso me ajudou bastante. E hoje, com mais de 20 anos de carreira aí como educador, essa oportunidade de poder transmitir, né, as informações e de ser um exemplo aí para a meninada, o que significa esse contato aí com a turma mais nova para você? Então, é a quebra do preconceito, né? Esse contato com eles. E eles vão perceber que, apesar das condições diferentes do ser humano, o ser humano consegue transmitir conhecimento. Então, para eles, de fato, é diferente. Muitos nos respeitam mesmo, no sentido de saber da nossa condição, e muitos vê que nós conseguimos vencer esses obstáculos que a vida nos colocou. Bem, no início foi um susto, né, porque eu não sabia o que era o autismo. Aí eu fui investigando, me especializando, e hoje eu vejo que apesar de uma característica do meu ser, tem certas dificuldades, mas eu sempre estou procurando ajuda psicológica, então eu posso dizer que hoje estou muito bem. A Superintendência de Ensino nos coloca oportunidades como essa, né? Levar a educação para os alunos, uma educação de qualidade, focando no autismo. Então, nesses 15 dias, a escola se preparou, estudou, os professores fizeram trabalhos dos mais diversos na escola, na busca de compreender como é o autista, né? Como é receber o autista na escola, como é identificar o autista em casa, e eles que pudessem levar esse conhecimento adquirido aqui para casa e começar a entender que da melhor forma a gente pode recebê-lo, pode dar as garantias que é necessário para uma boa convivência na escola e em casa. O interessante é que quebra mesmo esses mitos, esses preconceitos, né? No caso dos exemplos que vocês trouxeram aqui, do professor atleta e do jornalista e escritor, que pode ter uma vida normal, tranquila e ser altamente produtivo, né? Muito, é fantástico isso. Os autistas, eles têm um potencial, e quando eles descobrem esse potencial que tem, é digno de aplaudir mesmo, é um merecimento, tem uma cátedra dele entender aquele assunto. Por exemplo, entendo assim, às vezes eles têm uma dificuldade, mas a outra supera e supera muito, né? Se você for ver os autistas que estão aí, né, são pessoas da sociedade que se destacam hoje na sociedade, que conseguem fazer o seu trabalho e enaltecer mais ainda o trabalho de profissional como advogado, como jornalista, como atleta, como professor de educação física, no caso do André.
Um projeto de conscientização sobre o espectro autista, realizado na Escola Estadual Antônio Correia Carvalho, proporcionou um encontro especial de André, Gustavo e os estudantes, voltado a combater o preconceito. Todos nós temos uma situação que às vezes nos impede de chegar a um objetivo, né? Então ninguém é considerado normal. Existem os casos específicos, né? E nós, autistas, nós temos os nossos casos específicos, né? E uma coisa importante até para essa oportunidade é até quebrar aquela frase, hoje todo mundo é autista. Não é uma realidade, é um grupo, né, específico no sentido da deficiência. Apenas, né, eu uso a palavra apenas para quebrar essa questão que todo mundo é autista. 1%, de 1 a 2% da população mundial que é autista. Então, nós temos aí 8 bilhões de pessoas, então, se você colocar dentro da régua aí, são 8 milhões de autistas no mundo, né? Então, não é dessa forma que todo mundo é autista. E para se chegar ao diagnóstico, não é tão simples como todos pensam. É um processo, é um trabalho. No meu caso, foram 4 psicólogos, né? Foram 4 profissionais, psicólogos, neuropsicólogo e psiquiatra. Eu falo que atrapalha o preconceito que as pessoas têm com a gente, porque é uma característica que as pessoas acham que até mesmo seja uma doença. Então a gente tem que falar sobre isso, que não é uma doença, que é uma característica nossa, porque a pessoa, o empregador, às vezes ele tem um preconceito e não acaba aceitando a gente como que a gente é. E esse contato com estudantes aqui é super importante, né? Sim, eles têm que saber o que é o autismo para quando forem para o mercado de trabalho, terem uma vida, ou até mesmo ter um filho autista, saberem como agir com eles. Tivemos há 15 dias atrás uma menção ao síndrome de Down, né? Agora, essa semana passada e essa semana estão trabalhando no autismo. Não vai, né? O TEA não vai acabar essa semana. Nós temos psicólogo na escola que também vai ter uma palavra com eles. Temos uma pessoa também do nosso meio que é autista e depois também vai conversar com eles sobre como que venceram. Então, bacana entender que pode ser acolhido na sociedade, deve ser acolhido com carinho, com respeito e entender que eles têm muito a dar para a gente uma mensagem de inteligência, destaque em alguns pontos que eles superam todo mundo. A lei brasileira considera as pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência, terminologia que é consagrada pela Lei Federal de número 13.146 de 2015, denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência.